Olá, bem-vindos ao nosso ponto de encontro desta semana. Como eu já tinha comentado alguns programas atrás, hoje vamos falar sobre as perdas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Pois é, você trabalhador pode ter direito a receber mais de fundo de garantia do que imagina. Antes de tudo, vamos entender um pouco sobre o que é e como funciona o FGTS, além de saber como essa conta ficou defasada nos últimos anos. Veja. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma espécie de poupança aberta pela empresa em nome do trabalhador. O objetivo é proteger o empregado em caso de demissão sem justa causa. Entretanto, o dinheiro do fundo pode ser sacado em algumas situações, mesmo que o trabalhador não tenha deixado o emprego. Isso é válido, por exemplo, na aquisição da casa própria. Todos que possuem carteira assinada têm direito ao FGTS e não há desconto desse valor no salário do trabalhador. A conta do FGTS rende juros e correção. A remuneração das contas do Fundo de Garantia segue a seguinte fórmula: taxa referencial, a TR, mais juros de 3% ao ano. Como o governo reduziu aos poucos a correção da TR, até chegar a zero em setembro de 2012, o reajuste das contas do fundo foi afetado. Por ser um tema um pouco complexo, hoje aqui no estúdio eu recebo o Welton José de Araújo, que é diretor jurídico do Sintetel. Bem-vindo, José. Welton José, como prefere? José de Araújo. Tanto faz, Welton ou a José. família chama de José, tanto faz. Welton, explica pra gente quando surgiu o FGTS e qual era o seu real propósito naquela época, e ainda é hoje, em benefício dos trabalhadores. Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse empreendimento, desse programa excelente que tem alcançado os trabalhadores e levado aos trabalhadores da nossa categoria e outros, né, as informações pertinentes e atuais. Bom, como esclarecer que o Fundo de Garantia, ele surgiu em 67, através de uma lei, como forma de tentar trazer uma garantia ao trabalhador que até então existia até 67, ou melhor dizendo, até 66, né? O ano, a estabilidade decenal do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, após 10 anos de emprego na mesma empresa, ele adquiria a estabilidade do emprego e só poderia ser demitido mediante justa causa, através do inquérito judicial promovido pelo empregador para apurar essa falta, ou então, na ausência, o empregador deveria indenizá-lo em dobro o tempo trabalhado. Porém, alguns empregadores, né, na sua maioria, estavam buscando formas de suprimir esse direito dos trabalhadores, e antes do trabalhador completar os 10 anos, quando o trabalhador completava 9 anos e meio, eles demitiam justamente para não pagar essa indenização ou assegurar essa garantia ao trabalhador, e com isso começou a se criar uma estabilidade nas relações de trabalho. O legislador, na época, entendendo que tinha que encontrar uma forma de dar alguma garantia para o trabalhador e criar dificuldades para o empregador, criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, assim surgiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com esses fins e com esses objetivos. Welton, o que originou a defasagem, como vimos no vídeo, dos valores do FGTS? Olha, é simples de entender. Quando foi criado o Fundo de Garantia e com seus propósitos, ele tinha uma tarifa de indexação. E o Brasil, por questão dos momentos econômicos da década de 70, que foram momentos de ouro da economia, vamos dizer assim, e da questão inflacionária, os indexadores eram suficientes, né, para corrigir o Fundo de Garantia e manter a sua evolução. Até mesmo porque o Fundo de Garantia tem, além dos indexadores, a garantia de uma remuneração de juros, digamos assim, de 3% anual, além das taxas. E nós passamos por vários momentos econômicos e vários índices indexadores, né, digamos assim, existiram, como a BTN, como a RTN, entre outros. Contudo, na era Collor, e a TR, a taxa referencial, criada pelo Banco Central a partir da era Collor, que inclusive foi criado o plano denominado Plano Collor 2, ela veio, esse indexador criado, em substituição aos demais indexadores. Naquela oportunidade, em 89, a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela alcançava patamares de 2 dígitos, 89, 26% e 89, 90, 23%. E hoje essa taxa Selic, por conta das estabilidades econômicas e outras questões, ela está nos patamares abaixo de 2 dígitos, os últimos números apontam aí 9% a taxa.
E quando foi implantada a TR para os fins do Fundo de Garantia, ela tinha um indexador negativo de 2% da média da variável desses indexadores. Razão pela qual ela, em relação a outros indexadores, ela representou um prejuízo significativo para os trabalhadores, usando esse modelo de correção, o que em alguns momentos representou até zero. O que salvou, digamos assim, usando uma palavra bem simples para entendimento, foi a garantia da correção dos 3%, senão o trabalhador nem isso teria. Essa foi a razão que hoje está se buscando outros métodos de correção. Ok, Welton. Vou interromper um pouco o nosso assunto, porque além dessas questões sobre o FGTS, o trabalhador também quer saber sobre as outras dúvidas que eles têm. Vamos ver qual é a dúvida de hoje? Queria saber como que funciona a mensalidade do sindicato. Se ele é obrigatório, se nós temos que autorizar, como que funciona? Stefan, o que eu tenho para dizer para você é que existem as contribuições que os sindicatos podem fazer dos trabalhadores. A contribuição sindical é descontada do mês de março de todos os trabalhadores do Brasil, de todas as categorias. Esse imposto é o governo quem impõe e todos os trabalhadores têm que ser descontados. Uma parte desse imposto vai para o próprio governo, essa é a maior parte, a outra parte vai para a confederação, a outra vai para a federação e a menor parte vem para o sindicato. Nosso sindicato utiliza esse dinheiro para as atividades com os próprios trabalhadores. Vocês do teleatendimento, né, que trabalham nos call centers, vocês têm várias atividades que o sindicato promove. Entre elas temos vários cursos de formação, temos o dia do teleoperador, temos, enfim, várias atitudes da área de lazer e de esporte também com os trabalhadores. Aliás, venha se afiliar ao sindicato, você e todos aqueles que estão ouvindo, porque para nós, quanto mais sócio, mais forte o sindicato. Você também pode participar do nosso programa e compartilhar a sua pergunta. Basta enviar a sua dúvida pelo site do Sintetel ou pelo Twitter e Facebook mencionados logo aqui na tela. Só fazendo uma pausa e aproveitando qual é a dúvida de hoje, o nosso trabalhador Adriano Rombola enviou uma pergunta pelo site do Sintetel, vou ler aqui para você. Ele diz o seguinte: no caso dos demitidos sem justa causa, também ocorreu uma perda referente à multa de 40% pago pela empresa ao trabalhador. Aqui vem a questão. Na ação coletiva, além da atualização dos valores do FGTS de uma forma geral, inclui também a revisão referente à multa dos 40% dos demitidos sem justa causa? Ok, é uma excelente pergunta essa, em razão do quê? Nesse processo específico está se buscando a correção, novos índices de correção, não se aplica qualquer correção sobre os 40% nessa ação. Contudo, após o trânsito julgado dessa decisão, se ela for favorável aos trabalhadores corrigindo, com certeza o trabalhador poderá ingressar contra o empregador que ele tinha à época, onde constavam os depósitos, requerendo a diferença dos 40%. E aí, a questão do tempo, haverá prescrição ou não? Eu entendo que não. Essa é meu entendendo, levando-se para uma questão jurídica, que são as cláusulas de reserva accionata, que assegura ao trabalhador o direito de buscar em juízo as diferenças quando, por oportunidade, no momento que a prescrição começa a correr nesse caso, quando ele tomou conhecimento, ele vai ter a garantia do seu direito após a decisão final do tribunal em caso de decisão favorável. Portanto, eu entendo que o trabalhador terá que ingressar em juízo novamente contra o seu empregador à época para requerer a multa dos 40% se a decisão for favorável. Ok. E já tem várias ações na Justiça que visam a correção do FGTS. Os sindicatos de todo o país estão movendo uma enxurrada de ações coletivas que até em setembro envolveram mais de 2 milhões de pessoas. Inclusive o Sintetel está nessa. O Emílio nos conta o que você tem que fazer para ingressar nessa ação. O Sintetel disponibiliza advogados para o ajuizamento da ação coletiva contra a Caixa Econômica Federal, visando recuperar as perdas do FGTS. No ano 2000, a inflação foi de 5,27% e o governo aplicou 2,09% nas contas. Em 2005, a inflação foi de 5,05% e aplicaram 2,83% nas contas.
Em 2009, a inflação foi de 4,11% e as contas receberam só 0,7%. Desde setembro de 2012, entretanto, a correção das contas tem sido de 0%. A perda do saldo da conta do FGTS chega a 88,3%, o que ocasionou um enorme confisco, prejudicando os trabalhadores. Os trabalhadores que tiverem interesse em ingressar com a ação do FGTS devem acessar o site do Sintetel. Na página principal tem um link dizendo "Saiba como recuperar as perdas do FGTS". Você deve acessar esse link e lá, após o edital explicativo, você vai ter um ícone que você vai clicar e vai imprimir a autorização. Você deve preencher sem rasuras, assinar e trazer ao Sintetel de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, acompanhado dos documentos que estão relacionados abaixo da autorização. Tem direito à revisão todo trabalhador que tenha tido algum depósito no FGTS entre 1999 e 2013, seja ele aposentado ou não. Os valores dependem de cada caso, de acordo com o período em que o trabalhador teve depósitos realizados na conta do Fundo de Garantia. Welton, quem pode procurar o sindicato para ingressar na ação coletiva? No caso específico, no nosso caso específico, o sindicato está dirigindo o seu atendimento, até porque a categoria é uma categoria numerosa, a todos os trabalhadores do segmento de telecomunicações por nós representados. Mas outros trabalhadores que nos procurar receberão, com certeza, todo o tratamento que lhe é devido e as orientações pertinentes para que ele não deixe de buscar os seus direitos. Tem algum custo para esse trabalhador? Sim, tem um custo porque nós contratamos um escritório especializado e todo esse custo, que é baixíssimo, né, é um custo apenas simbólico, que será dirigido e canalizado para esse escritório especializado que nós contratamos, com sede em Brasília, para direcionar o processo para nós, em razão do custeio necessário. Né? Welton, qual a probabilidade de se obter êxito nessa ação? Olha, em se tratando de matéria jurídica, em assunto jurídico, e aqui principalmente no Brasil, eu diria que toda ação, seja ela qual for, nós entramos divididos, 50% a favor, 50% contra. Mas eu ainda acredito na justiça e acredito ainda que o Brasil, que o judiciário está mudando o seu olhar e olhando com um olhar mais social. Então eu acredito que a probabilidade de êxito, pelo menos assim eu creio, será muito grande. É difícil prever o tamanho, mas eu acho que a probabilidade de êxito, nesse caso, é muito grande e vai contar também com a participação da massa de todos os trabalhadores, independente da categoria a qual ele pertence ou pertenceu. Agora vamos falar de tempo. Em caso de vitória, quanto tempo você acha que vai levar para ser creditado a correção às contas do Fundo de Garantia? É como eu disse, em se tratando do judiciário, ainda mais que nós tivemos ontem aquela notícia do CNJ, significativa a respeito da morosidade do judiciário, o compromisso do CNJ em acelerar as questões, e ser uma ação como essa, de relevância, que terá impactos econômicos, sociais e políticos, se espera e se aguarda como razoável que ela seja inferior a 10 anos. Mas, em se tratando do judiciário, é difícil prever um tempo. É uma ação longa que poderá chegar até o Supremo Tribunal Federal. Welton, a gente logo continua com mais informações sobre a correção do Fundo de Garantia, porque agora tem o Giro Sintetel da semana, que mais uma vez mostra a participação de novos artistas globais que aderiram ao movimento contra o PL 4330, que amplia a terceirização. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo.
Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Lembro a todos que esse vídeo que vocês acabaram de ver é uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do Movimento Humanos Direitos. Ambos reforçam o posicionamento dos sindicatos contra a ampliação e, por consequência, a precarização do trabalho. Welton, só para encerrar o programa de hoje e deixar claro para o trabalhador que está nos assistindo, em quais ocasiões esses trabalhadores poderão sacar o fundo de garantia? Olha, a regra para saque de fundo de garantia, independente da decisão judicial, se será favorável ou não, ela não muda, não se altera. Ou seja, em caso de aposentados, caso de demissão sem justa causa, em caso de demissão sem pedido de demissão com 3 anos sem vínculo, sem movimentação, para abrir seu próprio negócio ou caso de doença, enfim, não muda, continua a mesma regra. E no caso de falecidos e êxito dessa ação, as famílias terão direito a receber esse valor? Pois é, aí a questão, meu entendimento é, se o trabalhador que está vivo hoje e entrou com a ação, a família, no caso, se esse trabalhador vier a óbito, o próprio herdeiro, o inventariante, ou espólio, como se chama juridicamente, se habilitará no crédito. Contudo, se caso esse trabalhador hoje já não mais está presente entre nós, mas a família tem informações e essa documentação, ela pode, como espólio, ingressar na ação de justiça, requerendo o direito, mas na qualidade de espólio. Ok, Welton, muito obrigada pela sua presença, acho que ficou claro para todos os trabalhadores. Bem, pois é, pessoal, a vida de trabalhador não é fácil, mas é sempre bom e muito importante ter um tempinho livre para lazer e descanso. E se você conseguir esse tempo, saiba o que você poderá fazer. Se liga na dica da Laura. Olá, Cindy! Pessoal, as dicas dessa semana estão quentíssimas. Se liguem! Um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Sebastião Salgado, expõe no Sesc Belenzinho fotos de um mundo que muita gente não faz ideia que exista. Desertos, montanhas, animais, florestas e tribos foram clicadas por Sebastião de 2004 a 2011 e compõem a exposição Gênesis. Eu fui e super recomendo. E é gratuito, então corra e viaje para dentro das fotos. Fica no Sesc Belenzinho, próximo ao metrô Belém. Qualquer dúvida é só acessar o site que está aí na tela. Fica em cartaz até 1º de dezembro. E a galera amante de cinema está alucinada com uma grande exposição que está rolando em São Paulo do diretor Stanley Kubrick. Se os filmes Laranja Mecânica, O Iluminado, 2001, Uma Odisseia no Espaço e Lolita, todos dirigidos por Stanley, marcaram a sua vida, não deixe de ir à exposição que está rolando do diretor no Museu da Imagem e do Som. A exibição inclui objetos utilizados nos filmes, figurinos originais e foto dos bastidores. Também são exibidos filmes do cineasta. Às terças-feiras, o ingresso é gratuito. Nos demais dias, a recepção do museu custa R$10 inteira. Já para quem curte esporte, que tal aproveitar o tempinho livre de um jeito diferente? O Sesc de Ribeirão Preto oferece todas as terças e quintas-feiras 2 raias para estimular a prática da natação. Além de fazer bem à saúde, você vai se divertir bastante e é gratuito, das 8 da noite às 9 da noite no Parque Aquático. E por hoje é só. Boa semana e bom divertimento. É com você, Cindy. Bacana, gostei. Tudo gratuito, viu, pessoal? Obrigada, Laura. Até a próxima. E já estamos encerrando o programa de hoje. Acesse o site do Sintetel, sintetel.org, encontre notícias do setor atualizadas diariamente e também
todos os programas do Ponto de Encontro já exibidos. Além disso, participe do nosso programa enviando a sua pergunta por inbox no Facebook, por mensagem direta no Twitter ou também pelo site do Sintetel. Sabe aquele assunto que você tem um monte de dúvidas e gostaria de ver por aqui? Pois é, você pode sugerir um assunto para os próximos programas. Bem, aqui é o seu ponto de encontro de todas as semanas, por isso eu espero vocês no próximo programa. Até lá!